Versículo 10, Lucas 12, 10, cantamos, louvamos, adoramos, assistimos um vídeo que fala sobre Jesus, quem é Jesus, a grandeza de Jesus, hoje Natal. E para muitos o Natal é apenas comida, bebida e presentes, né? Mas nunca devemos esquecer que o verdadeiro Natal é um presente mesmo de Deus para nós. Porque Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos número 10, está escrito assim: E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, nós vamos falar hoje um pouco sobre o Espírito Santo. Quem Ele é e por que precisamos do Espírito Santo. Eu preciso, você precisa, o mundo precisa, todos nós precisamos. E o que temos feito com o Espírito Santo? Essa é a grande pergunta. A palavra de Deus, ela traz o Senhor Deus, o Pai, como o Criador de todas as coisas, aquele que está acima de tudo e de todas as coisas, o Criador, o Todo-Poderoso, o Eterno, como é conhecido, o Criador. Também a palavra de Deus, ela fala sobre Jesus, Yeshua, o Filho de Deus, da sua obra, do seu trabalho, do seu ministério aqui na terra, porque Ele se fez carne e habitou entre nós, e Jesus esteve trazendo até o coração do homem a revelação de Deus, a salvação, o perdão, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus veio ao mundo, foi marcado, o mundo foi dividido. Não só a Bíblia está dividida entre Novo e Velho Testamento, porque o nascimento de Jesus é um marco na história da humanidade. Existe o antes de Cristo, o depois de Cristo. Mudou a história da humanidade. Por quê? Porque existiu um período, um divisor de águas, antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. Mudou a história, dividiu a história da humanidade em duas partes. O valor, o papel de Jesus, a importância, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição, o fato dele ser elevado aos céus, visto por testemunhas, deixou marcado entre os homens a história, a vida, morte, ressurreição. Então Deus, como Criador de todas as coisas, como Senhor de todas as coisas, e o Filho de Deus como o Salvador, o Redentor, o Messias, o Machia, aquele que veio para trazer uma nova aliança com o homem, a aliança do Novo Testamento no seu sangue, a salvação, o perdão de Deus para os pecadores, a porta
que nós podemos passar para entrar na glória do Senhor, no reino, na presença de Deus. E o Espírito Santo? E o Espírito Santo? Porque existe tantas controvérsias sobre o Espírito Santo, existe tantas interpretações a respeito do Espírito Santo, e muitos começam a dizer: cuidado, porque o Espírito Santo torna-se heresia, e outros dizem que não, só existe um Deus. Existe mesmo só um Deus, Ele é o único. E muitos dizem que o Espírito Santo é apenas uma força, uma motivação. E muitos dizem que o Espírito Santo é apenas um incentivo, um encorajamento para as pessoas. É uma motivação. E muitas pessoas dizem que dão até regras para a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque senão se torna algo emotivo, algo apenas de uma emoção, um sentimento de emoção, é mais uma fantasia, mais algo que, se não tomar cuidado, pode se virar até uma heresia, ou até um motivo de chacota para muitas pessoas. Então, dentro da razão, então dentro de manter um certo controle emocional, eu não posso me desequilibrar ou perder o meu comportamento de ser um cristão que possa ser bem visto, bem relacionado com o mundo. Então muitos têm extinguido o Espírito, ou oprimido o Espírito, ou impedido o agir do Espírito Santo. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus, e qual é a sua função, e qual é a sua obra na história do homem, na história da humanidade. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é tão importante, mas tão importante, que o Senhor Jesus disse: se alguém, ele diz aqui, e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Tamanha foi a responsabilidade, tamanho foi esta ênfase que lhe dá ao Espírito Santo. Se nós abrirmos a Bíblia, no primeiro capítulo, e no primeiro versículo da Bíblia, nós vamos encontrar assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Apresenta Deus como o Criador. Aí ele diz aqui: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No primeiro versículo aparece aqui o Pai, o Criador, o Deus eterno que criou todas as coisas. Mas no segundo versículo já se faz a menção do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava onde? Sobre a face da terra. E mesmo que a terra era sem forma, mesmo que a terra era vazia, mesmo que a terra estava, diz aqui, havia trevas sobre a face do abismo. Então, na face do abismo, nas trevas do abismo, o Espírito Santo pairava sobre ela. E qual era a sua função? Aguardar a ordem de Deus, aguardar a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que torna a evidência natural daquilo que é o sobrenatural. E disse Deus: haja luz. E lá estava o Espírito Santo, nas trevas, na face do abismo, para que houvesse
à luz, trabalhando. Ele trabalha na palavra de Deus. Jesus faz questão de dizer assim: olha, não comecem nada, não saiam da cidade, não façam nada sem antes receberem o Espírito Santo, que virá sobre vós. E quando o Espírito Santo vier sobre vós, então vocês serão as minhas testemunhas. E vocês iniciarão em Jerusalém, onde vocês estão, e depois vocês percorrerão toda a Samaria, toda a Judeia, e vocês irão até os confins da terra. Porque o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que testifica no coração do pecador que ele é filho de Deus. De que maneira? Paulo diz: nós recebemos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, que quando ele penetra nos nossos corações, nós clamamos a Deus e falamos, dirigimos a Ele, falamos Abba, Abba, Pai. Chamamos Deus de Pai, deixamos de chamar de Deus, de eterno, de Senhor, e há uma intimidade. O Espírito Santo traz intimidade entre o homem e Deus. O Espírito Santo é o responsável em gerar esta intimidade, chamada comunhão. É a comunhão. O Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, não somente para nos fazer gerar comunhão, mas também para gerar em nós a unção e derramar o poder de Deus, fazer manifestar o poder de Deus. Tudo aquilo que nós vemos na manifestação é o Espírito Santo que está na nossa vida, é o Espírito Santo que está manifestado em nós. O ministério de Jesus teve início quando ele recebeu o Espírito Santo. Ele desceu até o Jordão e disse: João, você precisa me batizar. E João disse: olha, eu recuso batizar o Senhor. Por quê? Porque o batismo é de arrependimento, e o Senhor não tem pecado. Mas ele disse: é necessário que se faça para que se cumpra toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Aí o que acontece? Aí de repente o que acontece? Quando Jesus foi batizado, tendo ele sido batizado, João viu o céu se abrindo e viu descendo em forma corpórea de um pombo o Espírito Santo, que veio e repousou sobre o Senhor Jesus. Aí começa a obra do Espírito, porque diz assim: e o Espírito Santo, o Espírito o conduziu para o deserto. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo o conduziu para o deserto, para que ali ele fosse tentado, mas para que ali ele fosse o quê? Exaltado. Porque quando Jesus desce daquele monte, o monte da tentação, é como é conhecido, mas também conhecido como o monte que exaltou e glorificou, o monte que revela ministério, o monte que revela a manifestação e o poder de Deus. Porque Jesus, quando desceu daquele monte, quando ele subiu, ele foi conhecido como Jesus de Nazaré, ou o Nazareno, ou o carpinteiro, ou o filho de José. Mas quando ele desceu daquele monte, ele passou a ser conhecido como Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, Jesus o ungido. E este título de ungido, de Machia, lhe veio por causa do Espírito Santo, porque dizia ele: se cumpriu em mim o que está escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 61, eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para salvar os perdidos e para anunciar a salvação. Aqueles que estão em cativos, aqueles que estão presos, tirar a tristeza, tirar as vestes de luto, tirar as vestes de tristeza e colocar vestes de alegria, de dança, óleo sobre a cabeça para que haja alegria. O Espírito Santo agora sobre Jesus fazia com que a unção de Deus, o poder de Deus e a revelação de Deus manifestasse ao mundo. E Jesus depois disse: é necessário que vocês recebam o Espírito Santo. Aguardem, porque virá sobre vocês o Espírito Santo.
e Ele vos ensinará o que vocês terão que falar. Mesmo quando alguém te prender, ou alguém estiver condenando, ou acusando vocês de alguma coisa, o Espírito Santo lhes ensinará o que vocês devem fazer. Depois nós vemos na descida do Pentecostes, quando houve a descida, a manifestação do Espírito Santo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente um vento impetuoso encheu a casa, portas, janelas fechadas, e aquele lugar foi tomado, foi cheio pelo Espírito Santo, e todos começaram a ser cheios do Espírito Santo e a falar em outras línguas. Havia neles uma unção, havia neles um poder, havia neles algo sobrenatural, algo que muitas pessoas hoje dizem: olha, cuidado para que isso não seja apenas algo emotivo, apenas uma emoção da nossa carne, apenas uma fantasia. Mas o que nós temos que dizer do Espírito Santo, quando houve em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo, nós vamos saber que aqueles que estavam do lado de fora e não podiam saber o que estava acontecendo, mas apenas ouvia o que se passava lá dentro, a resposta que eles tiveram, ou o entendimento que eles tiveram, eles passaram o que você acha que é isso? O que está acontecendo aí dentro? O que você acha que pode ser isso? E alguns diziam assim: eu não sei, mas de uma coisa eu sei, estão todos embriagados, estão todos bêbados, estão todos bêbados. Essa é a impressão que o Espírito Santo deixava. Os ímpios, os incrédulos, aqueles que não conheciam a Deus e não conheciam o poder de Deus, para eles apenas era um bando de gente maluca, doida, um monte de gente embriagada, um monte de gente que não estava com a sua razão, não estava no seu sentido natural, mas estava talvez tomado por uma embriaguez ou por alguma coisa parecida, porque não era comum, não era uma manifestação normal de um ser humano, muito menos para pessoas religiosas, tementes a Deus, como eram os apóstolos, e as pessoas que estavam ali dentro, aquelas 120 pessoas. Mas eles conheceram, por quê? Porque quando Pedro sai para fora, porque ouvem alguém do lado de fora dizer: estão todos embriagados, eles estão todos bêbados, porque o que está acontecendo lá é uma embriaguez geral em todos eles. Mas Pedro sai para fora e diz: não, vocês estão enganados, mas o que está acontecendo aqui vocês vão entender, porque vocês mataram a Jesus, mas Deus pelo seu poder o ressuscitou dentre os mortos, e esse Jesus foi elevado aos céus, como nós presenciamos e somos testemunhas oculares que vimos ele subir. E quando ele subiu, ele disse: vocês continuem, aguardem, porque eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, e ele virá sobre vós, e vocês o recebereis. Então o que vocês estão vendo é aquilo que foi prometido pelo profeta Joel, capítulo 2, o qual diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os meus filhos, as minhas filhas, os meus servos e as minhas servas. Assim o Senhor prometeu, Ele é o batizador do Espírito Santo, Ele é aquele que nos prometeu, em Atos capítulo 1, versículo 8, virá sobre vós o poder dos céus, a unção do alto, o poder do alto virá sobre vocês, e vocês se tornarão as minhas testemunhas. E Pedro falou: esse Jesus que ressuscitou, agora ele foi elevado e sentado à direita do Pai, e agora ele é Senhor e Rei de todas as coisas, e enviou sobre nós o Espírito Santo, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E naquele instante, o mesmo Espírito que foi derramado ali dentro do cenáculo, agora foi derramado do lado de fora. E aquelas pessoas que estavam achando que estavam embriagadas, que estavam bêbadas, que não entendiam o que estava acontecendo, agora eles entendiam. Por quê? Porque o Espírito Santo lhes foi derramado no coração e lhes dava entendimento. E aqueles homens que ouviam, todos eles temendo a Deus e crendo em Jesus como o Salvador e o Senhor de todas as coisas, receberam o Senhor Jesus naquele dia, aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e foram batizados naquele dia quase 3.000 almas, 3.000 pessoas que ouviram e receberam o poder do Espírito Santo, e eles viram o cumprimento que Jesus dizia:
e o Espírito será derramado sobre eles, e convencerá o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo. Nós podemos falar, nós podemos anunciar, nós podemos tentar convencer pessoas, podemos falar do amor de Deus, podemos falar do Senhor Jesus, do Salvador, do Redentor, daquele que morreu, e aparentemente parece que ninguém nos dá ouvido. Parece que o que nós falamos entra por um ouvido e sai para o outro ouvido, e eles não nos ouvem, e eles não nos escutam, e eles não nos entendem, porque aquilo que nós falamos parece lhes ser uma palavra de outro idioma que eles não conseguem entender. Mas quando o Espírito Santo toca num coração, ele convence do pecado, ele convence da justiça, ele ensina ao pecador que o único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele testifica que Deus é Pai, e através de Jesus nós podemos receber a filiação de Deus e nos tornarmos filhos de Deus e herdeiro das suas promessas. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, os sinais acompanham, e quando nós falamos, a nossa palavra passa a ser selada e passa a ser confirmada através da ação e do mover do Espírito Santo, porque a palavra diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quando você sai anunciando o Salvador, anunciando o Senhor, anunciando, sabe o que nós temos que fazer? Está aqui. Quando nós pegamos um azeite, eu vou lá e vou ungir aquele enfermo, e eu vou invocar o nome do Senhor sobre ele, e eu vou lá e vou falar que Jesus é o Senhor, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Eu estou falando a palavra, eu estou falando do Evangelho, do reino de Deus. Mas com certeza o simples fato de eu ir, significa que os sinais, e quando ele está dizendo os sinais, ele está dizendo: o Espírito Santo irá contigo e confirmará a tua palavra com sinais, com prodígios e com as maravilhas. Porque homem nenhum pode fazer a obra, homem nenhum pode curar, homem nenhum pode libertar, homem nenhum pode fazer nada. Nós temos que entender uma coisa. Quando Daniel orou e clamou ao Senhor, Deus disse para o anjo: voe até lá e leve a minha resposta. Mas no meio do caminho, nas regiões celestiais, o que aconteceu? O anjo foi detido. Detido por quem? Por principados e por potestades, que não o permitia atravessar, que não permitia, fecharam um portal para que ele não descesse e não trouxesse até Daniel a resposta de Deus. E Daniel ficou ali 21 dias orando e clamando ao Senhor. É impossível atravessar, é impossível chegar, mas o Senhor deu ordem para o arcanjo: desça lá e você abra esse portal para que o anjo possa chegar até Daniel e levar a minha resposta para ele. E o arcanjo veio e duelou e abriu o espaço, abriu o portal para que ele pudesse passar. O que eu quero dizer é isso: se o anjo pelejou e não pôde, agora foi dada a obra para você, para mim como igreja. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, em meu nome, aonde o diabo estiver ali, e aonde o diabo colocou ali o seu império, o seu reino, você vai chegar em nome do Senhor Jesus, e a autoridade, e o poder, e a unção do Espírito Santo estará sobre a sua vida. E aquilo que vocês ligarem será ligado nos céus, e o que desligarem será desligado na terra, porque o poder e a autoridade estará sobre a vida de todo aquele que crê. Porque o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo está sobre a igreja, o Espírito Santo está sobre nós, para nós cantarmos, dançarmos, pularmos, alegrarmos e exaltarmos o nome do Senhor, através da unção, do poder e do mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre cada vida, está sobre o coração. A Bíblia diz que quando
o apóstolo, quando o profeta Samuel derramou o óleo, o azeite, na cabeça do rei Saul, ele disse: a partir de hoje tu serás um outro homem, tu se tornarás em um outro homem, por causa desta unção que está sobre você, porque a partir de agora, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, ele virá sobre ti. E quando ele saiu da presença do profeta, ele foi contado entre os profetas de Israel. Por quê? Porque ele profetizava, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Assim também aconteceu com Davi, quando recebeu a unção do Espírito, recebeu a unção do azeite, porque diz, a partir daquele instante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Assim também aconteceu com Maria: o que está gerado em ti, mas eu não conheço o homem, eu sou solteira, como que eu posso estar grávida? Como que eu posso ter um filho no meu ventre? A palavra diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. O que está gerado, não tenha medo, porque o que está gerado em ti, descerá o Espírito, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Não temas, porque o que está em ti é obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que vem fazer a realização da obra de Deus é através do Espírito Santo. Não é uma força, não é algo apenas que vai nos motivar, mas nós temos que entender uma coisa, que a marca do Espírito Santo, as suas ações aqui no mundo, ela pode ser chamada de mão de Deus ou dedo de Deus. Nós temos que entender que a manifestação aqui na terra foi dada ao Espírito Santo. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, Cornélio era um homem romano, e ele, quando foi buscar, o anjo disse para ele: vá e chama Pedro para que venha. Disse até onde Pedro estava, e quando ele chegou ali, Pedro começa a falar de Jesus, da vida, da morte, da ressurreição, de Jesus como Senhor e Jesus como Salvador, Jesus como Redentor. Então, o que acontece? A palavra de Deus fala assim: enquanto eu falava, o Espírito Santo derramou sobre os seus corações, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí disseram assim: mas Pedro, você batizou esses homens? Eles nem são judeus, como você poderia batizá-los, eles não sendo judeu? E Pedro disse: se o próprio Espírito não resistiu, mas foi derramado no coração deles, como foi no nosso, como poderia eles? Se o Senhor não o rejeitou e os batizou com fogo e com o Espírito Santo, como poderia eu rejeitar para que fossem batizados na água para o arrependimento? Mesmo porque o Espírito Santo já tinha falado comigo: não te torne imundos aquilo que eu purifiquei. Nós temos que entender uma só coisa: que o poder do Espírito, que a unção do Espírito, que a manifestação do Espírito, que a graça, o poder do Espírito Santo será derramada sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que espera. E muitas vezes nós banalizamos o Espírito Santo. Muitas vezes muitos chamam a obra do Espírito Santo de graça. É a graça de Deus, é a graça que manifestou, é a graça que fez isso, foi a graça que fez aquilo. Nós temos que saber uma coisa: quando se anuncia Jesus e a salvação, a manifestação da salvação já é a graça em Cristo Jesus. Mas nós temos que entender que a obra, a realização na vida, ou tudo aquilo que é feito
nós não devemos deixar de atribuir ao Espírito Santo, porque Jesus mesmo alertou: não fale contra o Espírito, não peques contra o Espírito, não extingais o Espírito, porque o Espírito de Deus, ele está em vós. Paulo disse: ele foi nos dado como penhor. Penhor é a mesma coisa de você ir numa loja e emprestar um dinheiro e penhorar alguma coisa. Significa o quê? Que você vai ter que voltar lá, trazer o dinheiro para resgatar aquilo. Paulo fala assim: o Senhor prometeu que voltaria, o Senhor Jesus vai voltar, disse Paulo, e prova disso, ele nos deu como penhor o Espírito Santo, que estará conosco até o dia que ele voltar nas nuvens. Ele nos deu o Espírito como esperança, e cada vez que nós nos reunimos e o Espírito Santo se manifesta no nosso meio, o Senhor está dizendo que essa é a garantia que ele vai voltar, essa é a garantia que ele vai descer nas nuvens para buscar a sua igreja, porque esse foi o penhor. Estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o dia que o Senhor voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. Enquanto isso, o Espírito Santo estará em nós, e quando começamos a nos reunir, buscar, cantar, adorar, temos que sentir o Espírito, temos que receber o mover do Espírito, temos que receber a glória do Senhor através do Espírito Santo. Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um segundo a vontade do Senhor, porque distribui os dons a cada um como quer. E a uns o poder da pregação da palavra, a palavra do conhecimento, a palavra da ciência, a outra dons de curar, a outra maravilhas, a outra falar em línguas, interpretação das línguas, profecias, enfim, tudo aquilo que revela os céus para o homem, que revela o sobrenatural de Deus na vida do homem. Nós temos que entender que a evidência natural do sobrenatural é dada a nós através do Espírito Santo. E nós temos que ter sede de ver essa manifestação. O mundo tem que conhecer que o Espírito Santo é que faz, que age, que cura, que liberta, que transforma e que faz maravilhas na vida do homem. Nós temos que sair daquilo que se chama comodismo, porque muitas vezes acostumamos, quando houve John Wesley, que trouxe um grande avivamento, e John Wesley diz assim: nós vamos orar, porque ele vinha de uma família tradicional, de uma religião tradicional, uma religião que o pai dele era pastor, e ele sentava no culto e participava daquela, mais um cerimonial, um culto vazio, frio, que não se via a presença de Deus e a manifestação de Deus. E ele, ao ler a palavra, ele diz: olha, alguma coisa está errada, porque não é esse o culto que a Bíblia diz que nós devemos prestar para Deus. Nós devemos prestar um culto onde a glória e a manifestação dele esteja no nosso meio. Não é somente nós darmos alguma coisa para Deus, mas é principalmente a manifestação e a revelação dele no nosso meio. Aí o que acontece? E começou ele a orar, buscar ao Senhor, orar, clamar, buscar. Senhor, esse tipo de culto que eu quero, Senhor, a tua presença. Eu não quero, Senhor, oh meu Deus, cultuar a ti, oferecer um culto, uma adoração a ti, que o Senhor não esteja presente, que a tua glória não se faça no meio para receber, para revelar, para trazer a unção, o poder. E começou a orar e começou a buscar, e Deus começou a visitar, o Espírito Santo começou a visitá-lo, e a manifestação do Espírito, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, expulsando os demônios, curando os enfermos, restaurando os oprimidos, fazendo o agir, o mover e a manifestação da glória de Deus. E as suas reuniões começaram a ser movidas e cheias da presença do Espírito Santo. E pessoas vinham de todas as partes, porque queriam ver e queriam receber esta unção, ser tocados por Deus. As pessoas querem ser tocadas por Deus, as pessoas querem ser tocadas pelo Espírito de Deus, as pessoas precisam ser tocadas pela misericórdia do Senhor, pelo poder de Deus, pela unção de Deus, e isso se dá através do Espírito Santo. Precisamos
não precisamos do Espírito porque temos o Espírito, mas precisamos de uma comunhão, de uma intimidade profunda, para que Ele possa se manifestar e se revelar na nossa vida e no nosso coração. Há 100 e poucos anos atrás, aconteceu nos Estados Unidos o que chamam-se do avivamento da Rua Azusa, porque havia ali um grupo pequeno de pessoas, e eles começaram também a ter esse entendimento. Ele disse: olha, nós somos em poucas pessoas, mas eu tenho sede da presença do Senhor nesse lugar, da manifestação do Espírito Santo. E começaram a orar, e começaram a clamar, e começaram a buscar a face do Senhor, e dobravam o joelho e diziam: ó, queremos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, queremos uma intimidade maior com Deus, queremos uma visitação de Deus, queremos a manifestação de Deus e o poder de Deus. E cada vez que aquele grupo de pessoas se reuniam, havia uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, uma manifestação que ninguém sabia explicar. Uns falavam em línguas, outros eram tocados e movidos pelo Espírito Santo. O documentário que fala sobre eles diz: uma irmã que nunca aprendeu teclado, mas quando eles oravam e aquele lugar, aquela atmosfera se enchia da presença do Espírito Santo, enquanto todos falavam em línguas e eram tocados e cheios do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, abençoadas, libertas. Aquela mulher sentava naquele órgão e ela tocava, e havia um hino tão bonito, algo que tocava no coração das pessoas. Ela não sabia tocar, mas aquela canção era uma canção que tocava, e as pessoas que ouviam recebiam a unção e a presença de Deus. Eles foram orando e buscando, e diz que o lugar que eles estavam, na Rua Azusa, naquela casa velha que eles reuniam, eles oravam, 1 quarteirão de distância, as pessoas, a distância de 1 quarteirão, eles dobravam o joelho e começavam a chorar, pedindo a Deus perdão dos seus pecados. Por quê? Porque havia uma unção, um mover que alcançava, que tocava, que quebrantava e que fazia o pecador se arrepender. E eles continuaram a orar, e continuaram a buscar o Senhor, e continuaram ainda a buscar mais a presença do Senhor, e aumentou, não 1 quarteirão, mas a 2 quarteirões de distância do lugar que eles estavam, as pessoas eram tocadas, eram quebrantadas, eram visitadas pelo poder de Deus. Por que nós não estamos buscando? Por que nós não estamos buscando este reino, este evangelho? Por que não estamos buscando esta manifestação, esse poder do Espírito Santo? Quantas vezes que nós queremos ir lá e fazer do nosso jeito? E quantas vezes nós queremos ver os nossos familiares convertidos, que tornamos até chato, tornamos até inconveniente, de tanto que já estamos... Lá vem aquele lá falar de religião de novo para mim. Eu não aguento mais, eu vou correr, eu vou fugir dele, porque eu não estou suportando mais esse negócio na minha cabeça. Por quê? Porque é assim que nós fazemos, nós até incomodamos as pessoas. Por quê? Porque há uma resistência à minha palavra, há uma resistência à sua palavra. Há uma resistência à palavra do homem, mas quando o Espírito, ele não fala, mas a Bíblia diz, o Espírito testifica no coração. Ele toca, ele mostra, ele abre os olhos, ele abre os ouvidos, ele faz a pessoa enxergar, entender e compreender as coisas que são de Deus. Não é obra atribuída para nós, nós podemos ser mensageiros, tem que ter um mensageiro, tem que ter o pregador, tem que ter o anunciador, tem que ter o evangelista. Mas inútil será levantarmos evangelistas, pastores, pregadores e missionários se não houver a unção e o mover do Espírito Santo. Nós vemos no livro de Atos que quando nós escolhemos Paulo e Silas para esta obra,
ou Paulo e Barnabé. Aí o que eles fizeram? Ficaram em oração, ficaram em jejum, ungiram a cabeça deles com azeite, impuseram as mãos e clamaram, oraram para enviá-los. Mas precisava tudo isso, não podia falar, vai lá Paulo, depois você volta e nos traz a resposta. Ele dizia, a nossa pregação teve resistência, não foram aceitos. Pelo contrário, resistiram à palavra, resistiram ao evangelho, resistiram ao nome de Jesus. Mas quando eles foram enviados e a igreja ficou reunida, movendo o coração de Deus, pedindo a misericórdia, intimidade, clamando, orando, buscando, jejuando, consagrando, santificando, em favor daqueles que foram os enviados, o que aconteceu? Recebiam cartas, o evangelho está sendo pregado, as portas estão sendo abertas, e os corações estão se convertendo, e o número daqueles que estão crendo, estão recebendo o Senhor, aumenta a cada dia, porque o Espírito Santo toca, testifica, transforma e salva o coração dos perdidos, cura os enfermos, liberta os oprimidos, sustenta os cansados, os fracos, os abatidos, os necessitados. Quando chegavam os apóstolos numa cidade que estava sendo movida, sinais, curas, maravilhas, quantas pessoas sendo curadas, paralítico anda, cego enxerga, mudo fala, pessoas estão sendo curadas, milagres extraordinários. Mas chegava um dos apóstolos lá e dizia assim, olha, eu vejo que tem maravilhas no meio de vocês, eu vejo que vocês têm testemunhos de cura, de libertação, de milagres, de prodígios, mas eu quero perguntar para vocês, vocês já foram batizados no Espírito Santo? E alguns dizem assim, olha, a gente nem sabe que isso existe, nós nem sabemos que existe esse tal de batismo, fomos batizados no batismo de água para arrependimento, mas esse negócio de fogo, de Espírito ainda não fomos batizados. Então nós vamos orar, e vamos impor as mãos sobre vocês, para que vocês também sejam tocados, batizados no fogo e no Espírito Santo, para que vocês tenham o poder do Espírito Santo, porque precisam do Espírito Santo. Não é nada que seja opcional, não é uma escolha que nós fazemos, mas foi uma ordem que o Senhor Jesus nos deu. Vocês serão tocados, batizados no fogo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estará contigo, convosco. É o Espírito que testifica, é o Espírito que nos ensina. Quando lemos a palavra de Deus, é o Espírito que nos dá o entendimento da palavra, senão não poderíamos entender, porque ela foi revelada por Deus, pelo Espírito de Deus, e só o Espírito nos dará a compreensão da palavra. Não podemos ir fazer nada. Que autoridade tem um homem para curar um doente, para curar um cego, um surdo, um mudo? Que autoridade, que poder teria um homem para invadir uma casa que está sendo possuída e dominada por legiões, potestades e principados? Faríamos como aquele anjo que lutou e não conseguiu. Mas quando vamos movidos pelo Espírito, ungidos pelo Espírito, tem que ter a unção na minha vida, tem que ter unção na sua vida, como teve unção na vida de Pedro, porque a sua sombra tocava nos doentes, as pessoas colocavam enfileirado doentes, paralíticos, endemoniados, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse tocar. E quando a sombra de Pedro tocava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Que poder extraordinário era esse? Que coisa magnífica e extraordinária era essa que acontecia na vida de Pedro? Era a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo que estava na vida de Pedro. E esse mesmo Espírito está sobre a igreja, está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, está sobre cada um de nós hoje. E nós devemos permitir e liberar para que este Espírito esteja sobre a nossa vida, esteja no nosso meio. E quando nós vamos orar, queremos sentir o Espírito, queremos receber o Espírito, queremos ver a manifestação e o mover do Espírito, sem nos preocuparmos que aqueles que estão lá fora digam que nós estamos embriagados. O que está acontecendo lá? Eles estão bêbados, estão embriagados. Deixa esse poder tocá-los, que eles também vão querer descer as águas e ser batizados e nascer de novo, porque é essa a obra do Espírito Santo: salvar o pecador, libertar o cansado, o oprimido e dar a ele a vitória. Vamos colocar de pé.
O Espírito Santo quer manifestar sobre você hoje, quer manifestar sobre a minha vida hoje, quer manifestar nesse lugar hoje, quer manifestar na sua casa hoje. O Espírito Santo quer fazer algo novo na sua vida. O Espírito Santo quer tocar. O Espírito Santo quer libertar. O Espírito Santo quer fazer nova todas as coisas. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Podemos falar aqui a noite inteira do Espírito Santo e não darmos a oportunidade para que Ele se manifeste em nós. Mas hoje dê essa liberdade. Não vamos atribuir apenas um movimento chamado graça. Os enfermos foram curados porque há graça. Os pecadores foram salvos por causa da graça. É a graça, mas a obra é do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo é o dono do nosso físico. O Espírito Santo, do Deus eterno, Ele habita na nossa carne mortal, especificamente na nossa vida, no nosso corpo, porque nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo. Deixa que os sinais físicos agora sejam a evidência natural do sobrenatural que o Espírito Santo quer fazer hoje. O Espírito Santo vai tocar hoje. Os doentes serão curados, os fracos serão fortalecidos, aqueles que ainda não têm a certeza da salvação vão receber a evidência, porque o Espírito Santo vai testificar que você é filho de Deus e é nascido de novo, é uma nova criatura. Ó Senhor, ó Deus eterno e poderoso, o Senhor amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ó Senhor, o Filho veio ao mundo, houve o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição. Ele foi ungido, e como ungido Ele nos batiza com fogo e com o Espírito Santo. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que é mais poderoso do que eu vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, Tu és o batizador com o Espírito Santo. Então nós clamamos a Ti agora, Senhor. Oh meu Deus, que haja uma unção sobrenatural sobre a nossa carne, sobre o nosso mundo físico, porque eu creio, Senhor, assim como a palavra diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo, sobre as trevas do abismo, a escuridão, eu creio que ainda hoje o mesmo Espírito ainda paira sobre o abismo e as trevas que estão no coração do pecador, e o Senhor está pronto para fazer o que foi feito no princípio: haja luz e houve luz. Quando anunciamos a Ele a palavra, a pregação, e a luz veio ao mundo, e a luz era Jesus, e Ele era a luz dos homens, porque aqueles que estavam sentados em trevas viram a grande luz, e a luz era Jesus. Oh Senhor, revela agora ao coração do pecador, aquele que o seu coração se transformou em um abismo de trevas, mas que agora haja, oh meu Deus, a manifestação desta luz, a revelação desta luz. Revela ao abismo, às trevas, que Jesus é a luz do mundo, é a luz dos homens. Oh Senhor, Tu estás aqui para revelar ao coração do pecador, para fazer com que o pecador receba, que seja tocado e possa, Senhor, ser convencido do pecado,
da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo, manifesta agora sobre a tua igreja com sinais, maravilhas, prodígios, curando os doentes, libertando os oprimidos, fortalecendo os fracos, restaurando. Levanta, levanta, Senhor, pessoas para trabalhadores na seara, porque esta é a obra do Espírito Santo. É o Espírito que revela, é o Espírito que levanta. Levanta pastores, levanta, Senhor, pregadores, levanta evangelistas, levanta, Senhor, pessoas na unção e no poder do Espírito, para, Senhor, curar os doentes, libertar os oprimidos e anunciar o reino de Deus. Senhor, que a tua igreja possa, Senhor, avançar, que a tua igreja possa, Senhor, crescer no mundo das trevas, no mundo do pecado, no mundo da iniquidade, no mundo da maldade, da perversidade. Mas quando eles conhecerem, e quando o Espírito Santo tocar no coração do pecador, do viciado, meu Deus, no coração, Senhor, daquele que pratica a violência, a criminalidade, com toda certeza ele também se convencerá e converterá ao Senhor, porque a obra é do Espírito Santo. Esta obra não cabe a homem, não pertence a homem, não pertence a homens, mas ao Espírito Santo que habita nos homens. Então, Senhor, vem fazer esta obra de salvação, de restauração, de cura, de sinais, de prodígios e de maravilhas, porque os sinais pertencem ao Senhor, porque os dons é do Espírito Santo, e Ele manifesta em cada um como quer. Então, Senhor, vem agora encher a tua igreja, encher o teu povo, encher, Senhor, essas vidas com unção. Capacita o teu povo, unge, ó Espírito Santo, unge a tua igreja, unge agora, meu Deus, essas vidas, para que possam ler e buscar a palavra, e possam se alimentar da palavra, e possam orar, e possam consagrar, e possam santificar as suas vidas, e possam ser cheios do Espírito Santo, cheios dos dons, cheios, Senhor, da unção, do poder, da autoridade dos céus. E que ninguém possa, Senhor, resistir o poder e a autoridade que está sobre a tua igreja e sobre o teu povo. Traz agora a tua unção, o teu poder, a tua restauração, a tua renovação, o teu avivamento. Nós pedimos agora a bênção, a unção, a libertação, o poder do teu Espírito, ungindo, tocando, curando, renovando e restaurando a vida de cada um que está presente. Meu Deus, queremos ser enviados, e a tua palavra diz: a quem enviarei? E nós, na unção, tocados e movidos pelo Espírito Santo, nós nos colocamos, nós nos apresentamos a ti e dizemos: envia-nos a nós, Senhor. Somos a tua igreja e queremos ser uma igreja apostólica, que significa a igreja enviada do Senhor, enviada ao mundo, enviada aos pecadores, enviada aos doentes, aos enfermos, aos fracos, aos oprimidos, aos necessitados. Que todos recebam a unção, o poder e a libertação do teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, toca com o teu Espírito. Queremos ser cheios da unção, tocados com a unção, com o fogo. Meu Deus, queremos falar em outras línguas, a interpretação das línguas. Queremos levar ao mundo a manifestação e a revelação dos céus. Ainda que os homens nos chamem de loucos, ainda que o mundo nos chame de louco, ou nos chame de bêbados, de embriagados, mas nós temos a unção e o mover e o poder do Espírito Santo, e não vamos nos intimidar por aquilo que eles pensam ou que eles acham, mas queremos ter a certeza daquilo que o Senhor está fazendo no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Que a tua obra é santa, que a tua obra é poderosa, que a tua obra é perfeita. Vem, Senhor, fazer a tua obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, neste sábado nós temos guerreiros de oração. Início 8 horas da manhã, término 16 horas. 8 horas de oração, clamando, buscando, invocando o nome do Senhor. Venha, passe por aqui, veja o melhor horário para você estar. 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vê o horário que é melhor.
e venha buscar o Senhor e venha se encher da unção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre, amém. Aleluia, glória a Deus.